Nesse tópico de instituições e formas de Estado, vamos aprofundar na questão de como o Estado se institucionaliza, ou seja, o processo de institucionalização do Estado. O que a gente sabe é que, com o tempo, a gradual capacidade de controle da própria sociedade e o aumento da capacidade de regulamentação social gera a burocratização, que vai ser o principal tópico dessa aula. Para começar, a gente tem que diferenciar duas instituições, que são as instituições extrativistas e as instituições inclusivas. As instituições extrativistas, elas falam que o objetivo, o que acontece na sociedade, é que sempre vai ter uma elite, uma pequena parcela da população controlando e extraindo toda a riqueza que está sendo produzida nessa sociedade. Ou seja, essa elite ela vai controlar o processo produtivo para favorecer justamente ela mesma. E geralmente essa elite é justamente quem controla, quem governa a sociedade. Então você vai ter uma elite milionária e uma população que recebe uma pequena fração da riqueza, né? Geralmente em forma de salário. Vendo essa questão que você vai ter uma parcela da sociedade que geralmente é elite, que vai ser detentora de todas as riquezas, praticamente, você vê que é um sistema de direito menos inclusivo, né? É um modelo mais autoritário, em que existe uma concentração de riquezas em uma pequena parcela da sociedade. Citando dois exemplos, a gente tem a monocultura da cana-de-açúcar, que é na época no Brasil colonial, que a gente tinha uma elite colonial que concentrava todas as riquezas, né, adquiridas com a cana-de-açúcar, com açúcar. Tudo isso pertencia à elite colonial. Ela era detentora de toda essa riqueza, ou seja, ela extraía essa riqueza produzida na sociedade e ela concentrava aquilo. Outro exemplo é a Venezuela. A Venezuela, ela tem uma indústria de petróleo muito forte e o maior produto dela, inclusive para exportação, é a indústria de petróleo. E quem controla essa indústria de petróleo é justamente a elite. Essa pequena parcela que controla a sociedade. Inclusive é ela que concentra todas essas riquezas. Então você vê a tendência de países em que existe um modelo de produção de alguma coisa, nesse caso eles têm só a indústria de petróleo, ou seja, você não tem concorrências de instituições privadas, não tem muitos produtos, no caso, para serem vendidos, produzidos. Nesse caso, é justamente a indústria de petróleo. Então, sempre vai ter alguém concentrando essa riqueza, né? Porque não existe concorrência. O caso da Venezuela é exatamente esse, porque quem possui, né, a indústria de petróleo, quem controla a indústria de petróleo, que é a riqueza daquele país, é a elite. Ela vai concentrar as riquezas. Então aí a gente vê um aparato institucional totalmente extrativista, que tem um caráter mais autocrático. Falando das inclusivas, elas são justamente o contrário das extrativistas. Elas já têm um sistema de direito mais inclusivo. É um sistema de direito pensando na própria lei, que busca trazer uma certa distribuição de riquezas. Não existe concentração de riquezas para uma pequena parcela da população. Essa riqueza ela é distribuída. Existe a concorrência. Ou seja, nas instituições inclusivas, não existe concentração da produção. Existe uma maior concorrência na sociedade com vários setores privados, com vários produtos. Logo, vai existir uma maior distribuição de riqueza na sociedade. Então, você vai ter uma produção econômica diversificada e com maior pluralidade. Agora foi. E você vê a tendência mais democrática dessas instituições inclusivas, porque, de certa forma, existe uma maior liberdade e uma inclusão maior para os indivíduos de modo geral. Falando agora, usando de exemplos as instituições da história americana, a gente pode falar que uma instituição inclusiva, pensando justamente na história americana, seria
Nas 13 colônias, na parte norte das colônias, você tinha uma instituição mais inclusiva, porque essa parte da colônia ela era mais independente. Como nesse período a Inglaterra deixou um pouco as colônias de lado, porque ela estava preocupada com outras questões, essa parte, principalmente a parte norte da colônia, se preocupou em desenvolver de alguma forma a economia, enfim, eles eram independentes. Enquanto a parte sul das colônias, que era uma parte muito propícia à produção de algodão, você tinha essa economia de exportação de algodão. E isso era uma instituição mais extrativista, porque toda essa exportação de algodão ia justamente para a Inglaterra, que era a elite detentora que concentrava as riquezas provenientes da exportação de algodão. Então você tinha no sul das colônias essa instituição extrativista. Então é interessante pensar nisso, porque nas 13 colônias a gente vai ter tanto o aparato extrativista quanto o aparato inclusivo, né? Então é bem interessante analisar esse modelo colonial desenvolvido nas colônias inglesas. Porque, por um lado, eles no norte deixavam os colonos mais soltos, mais livres, enquanto no sul deixava eles presos à exportação, à produção de algodão. Então, é interessante. Agora, sobre as formas históricas de Estado, a gente vai ter uma evolução desde a dominação tradicional até a dominação racional legal dos dias de hoje. Só que é uma evolução gradual, de fato. Só que a dominação tradicional, a gente vai ver ainda, ela não terminou. Então, hoje em dia, você vê tanto o sistema de dominação tradicional, que é conhecido como a burocracia patrimonial, como a dominação racional legal, que é a burocracia racional legal. Você vai ver os dois sistemas coexistindo hoje em dia. Apesar do processo que a gente vai estudar, ele é uma evolução. Contextualizando desde o início, na nossa evolução histórica. A dominação tradicional está presente desde a monarquia. Bom, as monarquias elas estavam presentes na Europa a partir do século XV, aproximadamente no ano 1401. Essas monarquias elas eram estáveis. Por quê? Porque você via o sistema de hereditariedade. O próprio Maquiavel falava que o sistema hereditário ele é estável. Por quê? Porque você tem um príncipe, você tem a hereditariedade, ou seja, a partir do momento que o rei morre, na linha de sucessão dele, o príncipe vai entrar no poder. Então você não tem aquela briga para ver quem vai estar no poder, quem no caso vai ser o presidente, enfim. A hereditariedade, ela traz essa estabilidade. Afinal, a partir do momento em que o príncipe, que o herdeiro nasce, você já sabe que um dia ele vai ser o rei. Então não existe aquele clima instável e conturbado de, por exemplo, uma eleição em que várias pessoas vão entrar em um consenso, vão votar, enfim, para eleger um presidente. É mais conturbado, é mais instável. Dentro dessa monarquia e na hereditariedade, a gente tem a lei da primogenitura, que era justamente para os nobres, ou seja, os nobres apoiavam o rei porque eles também tinham esse sistema. Então, por exemplo, o barão, o filho dele vai ser barão, o neto dele vai ser barão. Então tem essa lei da primogenitura. Os direitos, eles continuam. Você é barão, seus filhos serão barões. Toda a sua família vai ser. É a mesma coisa, marquês, enfim. Dessa forma. Já comparando, na República, você vê, né? A República que é baseada no Império da Lei, ela é menos estável, né? Ela é instável. Justamente por essa questão de você ter que eleger um presidente. Aquilo não foi estabelecido. Então vai ser algo conturbado, porque as pessoas têm interesses diferentes, as pessoas querem coisas diferentes. É um período realmente instável. Continuando na contextualização, a gente vai ter o período do feudalismo, que é um poder descentralizado, né? A gente tem até a versão da República Federativa, feita pelos federalistas, que pegou essa questão descentralizada do feudalismo, em que você tinha o rei, que dava um pedaço de terra para o duque, que pagava uma tributação, mas era ele que controlava a terra dele, e o duque dava um pedaço para o conde, que o conde pagava tributação, mas era o conde que determinava o que aconteceria, enfim,
na terra dele, então o poder era descentralizado, não era o rei que intervia diretamente naquilo, que é justamente o modelo da República Federativa que nós temos hoje em dia. Com o patrimonialismo, um pouco, né, durante o feudalismo, depois do feudalismo, você teve a cunhagem de moedas, ou seja, começou a produzir-se moedas. Isso fez com que o poder se tornasse mais centralizado, então você aumentou a centralização do poder e a própria burocratização, porque o rei começou a interferir mais nas terras dele, justamente por causa dessa questão da cunhagem de moedas, porque ele emitia aquelas moedas. Então ele passa a ter um controle e interferir mais, de forma centralizada, em toda a terra dele, em toda a extensão dela. Isso a gente vai chamar de burocracia patrimonial. Ela é baseada na lealdade à pessoa que deu o cargo. Pensando assim, ela é baseada realmente na lealdade ao rei. O rei te deu um cargo, então você é leal ao rei. Você vai fazer uma série de favores pro rei, enfim. Você vai ter essa lealdade. Caminhando para a dominação racional legal, lembrando que esses conceitos foram estabelecidos por Max Weber, ele trouxe esses conceitos bem depois. Mas continuando, dentro da dominação racional legal, a gente vai ter república. A república, que nem eu disse, ela é mais instável, mas ela é baseada no império da lei. E ela vai trazer a burocracia racional legal, ou seja, ela é baseada na investidura do cargo. É o código de conduta para quem assume o cargo, ou seja, o rei ele não vai indicar, o rei não vai dar o cargo para alguém e essa pessoa agora tem que ser leal ao rei. Não, existe uma investidura do cargo, tem um código de conduta, atualmente seria o concurso. Você tem que passar por essa investidura do cargo, você tem que passar por esse código de conduta para assumir o cargo. Então, você não tem essa lealdade ao, por exemplo, o presidente da República. Não. Hoje em dia, a gente vê a presença desses dois sistemas. Pensando no próprio direito, a burocracia racional legal, a gente tem os concursos para juiz de primeira instância. É um concurso, é uma investidura do cargo, você tem que passar nesse concurso, nessas etapas, e isso é a burocracia racional legal. Porém, a gente vê a burocracia patrimonial também. O ministro do Supremo ele é indicado pelo presidente da República, ou seja, é uma indicação do presidente. Isso gera o quê? Lealdade ao presidente, afinal foi ele que te colocou naquela posição. Logo, você tem essa lealdade, você deve essa lealdade ao presidente da República. Então, você também vê a burocracia patrimonial presente nos dias atuais. É algo interessante de perceber que, apesar dessa evolução histórica, você vê esses dois sistemas funcionando. A tentativa mesmo foi tentar trazer a burocracia racional legal e acabar com a burocracia patrimonial. Você trazer justamente só essa questão, né, da investidura do cargo, etc. A tendência da nominação racional legal era justamente acabar com a burocracia patrimonial, mas, como eu disse nos exemplos anteriores, isso não aconteceu. Falando mais um pouco disso, então a gente vê que o patrimonialismo ele tem essa centralização e essa burocratização. Porque, por exemplo, no exemplo do rei, o rei ele centraliza o poder dele e burocratiza toda aquela região. O problema é que você vê uma indefinição entre o público e o privado. Tem uma maior arbitrariedade por parte do rei ou do governante. Ou seja, o governante acaba misturando o ente público e o ente privado. Um exemplo disso é a confusão de presentes. Vamos supor, o governante recebe presentes de um representante de outro país. Esse presente que ele recebeu é do povo, porque, bom, ele é o representante da República, ele representa o povo, é o poder delegado do povo. Ou esse presente pertence a ele mesmo? Então, existe essa indefinição entre o público e o privado. Acaba tendo essa confusão e os presentes explica isso muito bem. Ainda mais se o governante pega aqueles presentes que ele recebeu de outro país para ele. Você vê essa tendência mais extrativista, menos inclusiva, né, e mais autoritária, de certa forma. O feudalismo, por sua vez, traz a descentralização, são os costumes, né? Os próprios costumes naquela sociedade, eles impõem limite no arbítrio do rei.
E como cada terra, né, tem suas próprias leis, o rei não interfere diretamente nelas, né, são os duques e os condes, por exemplo, isso impõe limite no arbítrio do rei. E você tem o império da lei, você tem os contratos sociais, enfim. De qualquer modo, a gente vê os dois sistemas hoje em dia. Por último, aprofundando nas características do patrimonialismo, a gente vê algumas características específicas e é importante mencionar que o patrimonialismo ele traz instituições econômicas extrativistas. São realmente menos inclusivas e com indistinção entre o público e privado. Ou seja, a instituição extrativista ela vai extrair a riqueza, né? O governante vai extrair uma pequena elite, vai extrair a riqueza produzida na sociedade e vai controlar o processo produtivo para favorecer essa própria elite. A gente vê isso porque o patrimonialismo ele é mais centralizado, né? Logo, ele vai ser menos inclusivo. Então, segue o modelo de uma instituição econômica mais extrativista. Falando nas características de forma individual, a gente vai ter a confusão do público e privado, o Estado capturado por interesses privados, vai ter complexo de clã, ou seja, pessoas da mesma família governando, e dissidência não tolerada, que sugere que existe uma postura rígida contra qualquer forma de discordância ou oposição dentro desse grupo, né, dentro dessa sociedade. Isso é algo que é geralmente visto em contexto autoritário mesmo, onde o poder central busca manter o controle absoluto sobre as ideias e ações das pessoas. Bom, outra característica, as ordens e corporações assumem o poder, existe uma fraqueza da cidadania, a cidadania é entendida como obediência, ou seja, as pessoas obedecem à lei, ideologias políticas como roupagem teórica, retórica. Isso significa que as pessoas ou grupos podem adotar uma ideologia específica, não necessariamente por convicção, porque acreditam nela, mas como uma estratégia para ganhar apoio ou influenciar opiniões. Entendeu? Ou seja, a legitimação carismática, o democratismo, que é a liderança se faz pelo carisma do líder, que é um líder carismático. Outra característica é a corrupção, ou seja, se existe confusão entre público e privado, provavelmente vai ter corrupção. E por último, a razão de Estado vira religião de Estado, ou seja, é uma situação em que os interesses e objetivos políticos do Estado eles são tão dominantes que eles começam a se assemelhar a uma espécie de dogma ou crença religiosa. Todas essas características de patrimonialismo realmente trazem aspectos de instituições econômicas extrativistas, que são menos inclusivas, e existe aquela concentração da riqueza na elite, para a elite, no caso, mas principalmente não se observa uma maior distribuição de riquezas na sociedade, justamente por tudo isso que foi apontado como sendo algo realmente centralizado. Então, você vê que não existe uma distribuição de riquezas muito grande, uma diversidade, então é algo menos inclusivo.